A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre funções, certo? As funções nada mais é do que eu estar fazendo blocos de código de alguma coisa que eu vou sempre precisar no meu código. Por exemplo, digamos que eu tenha ali, a gente já fez ali no nosso trabalho anterior, a fazer uma string maiúscula, uma string minúscula, comparar uma string com outra e etc. E, e a gente, digamos que eu vou fazer aqui um sistema e eu preciso repetir isso várias vezes no meu código, né? Em vários momentos eu preciso verificar se uma string inicia em maiúsculo, por exemplo. Então eu não vou repetir aquele código, sair colocando Ctrl C e Ctrl V no meu código lá em vários pontos do código. Então o que que se faz? Se cria uma função, né, que nada mais é do que um bloco de código. E esse bloco de código você vai estar chamando ele várias vezes, né? E vai estar repetindo esse código ali no. Toda vez que precisar, você vai chamar aquele código, né? Então isso é funções. Então eles são blocos, né, que são identificados por um nome. E eles recebem um parâmetro. O que é esse parâmetro? É o que eu vou chamar a função, certo? Tem várias funções prontas que a gente já pode estar utilizando. Por exemplo, vou receber aqui uma string, vou colocar aqui, ok, Araguatins. Então, o que, que já seria uma função pronta, né? É um trecho de código que eu simplesmente vou estar utilizando, né? Olha, então o upper é uma função, né? Nesse caso é uma função que ela não vai receber nenhum parâmetro. Ela simplesmente ela vai executar o que eu passar aqui. O parâmetro dela, no caso, é esse aqui, é o str, que é a minha string que eu acabei de criar, né? Um outro, um outro, uma outra função que foi passado para vocês, o len ele funciona aqui, um pouquinho diferente. Então o len, ó, ele contou para mim, né? É o length, ele vem de length, de tamanho em inglês. Então ele contou para mim a quantidade de caracteres que eu tenho, essa função. Então toda vez que eu precisar calcular a quantidade de caracteres de uma string, eu vou chamar isso aqui. Senão eu vou ter que fazer um código, um for, percorrendo ponta, caractere a caractere e contando, né? Tendo um contador. E aqui não, eu já tenho isso aqui. Né? Um outro exemplo, que inclusive está lá no trabalho de vocês. Ok, então, ó, já capitalizou, ó, primeira maiúscula, certo? E aqui eu vou ter diversas funções aqui no Python. Por exemplo, find, eu quero ver se lá ele tem a palavra, se lá ele tem IFTO. Vamos ver o que ele vai me retornar. Não tem. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai ter um A. Encontrou. Na posição 0, ele encontrou um A. Vamos ver se ele, nesse str aqui, ele tem um R. Na posição 1. Né? Então, existem funções, muitas funções aqui no Python. Né? Só que, no entanto, existe alguns momentos em que eu não vou ter uma função pronta, né? Não vai ter função para tudo que eu posso fazer em Python. Então, nesse momento, é que a gente precisa criar as nossas próprias estruturas, né? Nossas próprias funções. Por exemplo, digamos que eu quero um código aqui que eu precise somar dois valores, tá? Então a gente vai ter aqui, eu vou criar aqui um, um A recebe o 5, o B recebe o 6 e eu vou imprimir esse valor aqui de A mais B, certo? Então aqui vai funcionar, né? Veja bem, ele calculou para mim, ó, certo? Então, calculou. Só que agora, digamos que eu tenho no meu código, eu preciso fazer 200 somas.
né? Eu vou executar o programa e ele precisa somar 200 vezes esse valor, né? Então, para mim não ter que ficar aqui enchendo o código aqui de Ctrl+C, 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 Ctrl+V, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui uma função, eu vou criar uma função. Como é que é a função em Python? A gente vai fazer o seguinte, def. Aí toda função ela precisa ter um nome, que é como eu vou chamar ela no meu código, tá? Então eu vou colocar aqui def o nome da função. Essa aqui vai ser a função soma. A função soma, ela vai receber alguns parâmetros, né? Afinal de contas, ela vai fazer minha soma. Então eu vou ter aqui A mais B. Ela vai somar A e o B. E eu vou colocar aqui o dois pontos para indicar que eu preciso, que eu vou ter um ambiente ali dessa função. Lembrando que o Python é obrigatório eu fazer a indentação, né? Então, vou indentar aqui. E aqui eu vou fazer bem devagarzinho. Eu vou colocar aqui C recebe A mais B. Ok. E a função ela precisa retornar alguma coisa. Mas retornar para quem? Para aquele trecho de código que chamou ela. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dar um return. O return é o C. Certo? Então, ó, eu vou somar e vou dar um return. Então, lá no meio do meu código, toda vez que eu precisar fazer uma soma, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, soma, e vou passar os valores que eu preciso somar. Vou colocar aqui 5 e 5. Ok. Eu vim aqui, beleza. O que aconteceu? Não imprimiu nada. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, resultado da soma. Recebe, lembra que ele deu um return, né? Ele retornou alguma coisa para quem chamou. Então, ele jogou para cá, ó. E vamos dar um print aqui nesse cara. Resultado da soma. Certo. Olha lá. Chamou a função. Ele vai entrar aqui. Vou colocar um print aqui. Passou aqui. Eu gosto de fazer isso aqui no código, quando eu estou programando, que aí eu sei onde é que o código passou, né? Então, passou aqui, está aqui, na função de soma. Ok, então vamos ver. Ó, ele imprimiu aqui, ó, passou aqui, ele entrou lá e retornou, certo? Então, para isso é uma função. É para isso que serve. Então, toda vez que eu precisar fazer uma soma de dois valores, eu coloco aqui. Ah, mas e se eu precisar fazer uma de 3, de 4? Aí você vai incrementando sua função, tá bom? Então, veja bem. Uma outra forma de eu fazer uma função aqui. Agora eu vou fazer aqui o... Vamos fazer aqui subtrair. Subtrair. Né? Então, eu vou receber A, B e vou receber um C. Né? Só que quando eu coloco aqui os parâmetros, né, aqui nessa função, eu obrigatoriamente, para ela funcionar, eu tenho que chamar os valores dela. Né? Então vamos complementar aqui. Então subtrair, ele vai dar um return a menos B menos C. Então esse aqui vai ser o nosso return. Ele vai pegar as três e vai diminuir. Né? Ok. Vamos pegar aqui agora, fazer um pouquinho mais rápido. Ele vai imprimir ali. Vamos dar um print lá nessa função subtrair. Eu vou passar propositalmente um valor errado. Ó. Ela está me pedindo A, B e C. Né? Então eu vou passar A e B. Ele já começou a me dizer que está com erro aqui no meu código. Eu preciso de um terceiro parâmetro. Olha lá. Um erro. Ok, então eu preciso incluir aqui o terceiro parâmetro. Eu vou somar esses três, vou botar aqui um 9. Vai dar um valor meio doido aqui. Certo. Lembrando que é o seguinte, como é que funciona o interpretador Python? Ele vai sempre ler as funções, só que aqui ele não vai executar nada, né? Porque ele indicou que isso aqui é uma função, que vocês vão ver na internet alguém falando sobre métodos, tá? Funções e métodos são a mesma coisa. Então ele criou uma outra função aqui, nós temos outra função, e ele vai começar a executar o script aqui, né?
Existe ainda a função main, que é a função principal, que é a função que executa. Mas aqui, para ficar mais fácil, a gente vai só rodar o código depois das funções que ele já vai executar aqui, tá? Então vamos ver agora se vai dar certo esse subtrair, né? Passei as 4 métodos e ok, ó. Eu chamei a função soma primeiro, executou e depois a função subtrair. Aqui eu já fiz algo um pouquinho mais rápido. Ó, fui só concatenando as funções, né? Ah, professor, mas aí nesse caso eu quero fazer a função subtrair, eu quero ter a opção de usar um ou dois números só. Às vezes eu quero, dependendo do meu problema aqui, nós vamos executar às vezes com 3 valores a subtração, às vezes com 2. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? Posso colocar isso aqui, ó, tá? É uma opção também. Ou seja, se eu não mandar nada no terceiro elemento aqui, ele simplesmente entende que esse cara é vazio. Então, ó, agora ele já vai executar. Eu passei os 2 valores. Deixa eu salvar. Opa, certo. Aqui é 0. Afinal de contas, ele está somando, né? É importante quando vocês estiverem fazendo os trabalhos, vocês, por exemplo, deu problema aqui e tal. Então vocês vão tentar identificar por aqui, ó, que ele sempre vai te falar qual que é o problema que ele encontrou. Então aqui no caso ele não consegue, ó, eu passei um valor de string, né, ó, entre aspas. É um valor de texto. Ele não consegue fazer uma soma, uma subtração com valor de texto. Então eu vou passar o zero. Então se eu não mandar nada, ele coloca zero aqui no lugar do C, que é o caso. Eu não passei nada. Vamos ver o que ele vai fazer aqui para mim. Então beleza, ó, trouxe nada. Ficou zero porque ficou 4 menos 4. Então tá aqui. Ok, ó, já calculou. Então aqui a gente meio que já tem quase uma calculadora, né? Então a gente vai executando os métodos, tá? Então vocês podem ver que aqui é bem tranquilo e eu consigo estar simplificando muito meu código, né? E evito de estar fazendo diversos Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Então essa aula de funções fica por aqui. Muito obrigado aí pela atenção.